Eu queria já emendar o nosso assunto aqui. Você, nessa última eleição, você trabalhou na campanha política, né? Exatamente. Produzindo e sendo a diretora dos horários eleitorais de um certo partido. Eita, meu Deus. Eu queria saber o seguinte: qual situação mais engraçada você vivenciou lá? Porque dentro de um partido político você tem uma galera aí de de todos os tipos, Cada né? um com suas particularidades, né? Exato. É a maior riqueza e o maior desafio de você trabalhar numa campanha política. Eu acho, Totti, que primeiro vale a pena eu contextualizar um pouquinho o que é que uma diretora faz. Que de repente o pessoal que está assistindo aí tá mais Ah, acostumado a ver quem aparece na tela, né? O ator, o isso. apresentador, mas o que um diretor faz? Diretor não Então, costuma não aparecer costuma muito, aparecer, né? a gente fica bem reservadinho ali atrás dos bastidores. Então, acho que é legal dizer pra galera o seguinte: eu sou uma diretora que tenho a felicidade de trabalhar tanto com ficção, que seria teledramaturgia, novela, cinema, séries, quanto com uma parte documental, que aí pode ser um filme documentário ou, por exemplo, uma campanha política, onde a gente não está lidando com personagens, ou pelo menos não deveria estar. Ah, mas ali dizem que a política é um grande teatro. Não sei, Almodóvar diria que é tudo puro teatro, né? Ah, Falsidade ensaiada, é assim que ele canta sobre o teatro. falsidade é ensaiada? É. No Ué, teatro então tem muita gente ensaiadinho por aí, tem né? muita gente ensaiadinha por É, aí. e que aplica certos personagens aí com A perfeição, diferença é né? que no teatro esse contrato aí, ele é aberto, né? O público senta na plateia, sabe que aquilo ali é mentira, que é falsidade, Verdade. aceita jogar o jogo, então tá tudo na limpeza. Isso. Bom, vamos manter aí na limpeza. Então, assim, feitas as considerações de qual é a diferença aí de um trabalho ficcional para um trabalho documental, que estaria ali lidando realmente com a realidade nua e crua, um diretor, no meu caso, uma diretora, o que que eu faço? Eu meio que sou o maestro ali da orquestra. Eu vou coordenar toda a equipe de audiovisual. Vou me preocupar também com o desempenho daquela pessoa que vai estar falando para o público. No caso de uma novela, o ator. No caso de uma campanha política, por exemplo, os candidatos. Então, eu também tenho uma relação ali com cada candidato de como é que ele vai estar falando, o texto dele decorado, lido ali para a câmera, e depois de criar um ambiente estético. Então, a cara final do programa que você vai ver é responsabilidade sim do diretor junto com toda uma equipe. Não dá para fazer sozinho, eu não fiz sozinha. Estando bom ou Hum, estando ruim, a culpa é de um monte de gente, não só minha. exato. Agora, quando você acompanha, você viu lá várias gravações de políticos de todos os cargos, né? E o que que você achou assim? Teve quando você fala assim, meu trabalho foi bem feito ali, ou num outro, poderia. Poderia ter sido melhor. É inevitável a gente ter esse tipo de pensamento, né? Principalmente porque no audiovisual, diferente do teatro, você vai ter a eternização daquele resultado. Ele fica gravado e ele não vai mais desaparecer, ainda mais hoje em dia com a internet. Então, o Isso. que não falta é a oportunidade de você estar revisitando ali aquele filme, aquele comercial e dizendo, poxa, podia ter feito isso melhor. Tem um desafio grande no caso de uma campanha política que é o tempo. Você tem Tá. um espaço muito curto de tempo para produzir muita coisa. No meu caso, agora em 2022, eu não fiz exatamente a campanha de um único candidato. Ou seja, eu não me dediquei inteiramente a construir a imagem audiovisual de um único candidato, nem sua narrativa, nem o tipo de energia que ele passa para o público, que a gente pode ter um candidato que passe uma energia mais combativa, mais guerreiro, outro que seja mais amoroso, mais acolhedor, né? A gente vê Uhum, muito isso, essa diferença entre candidatos homens e candidatas mulheres, né? uhum. Mas nesse caso, eu fui contratada para dirigir os programas políticos ali de todos os candidatos a deputado federal e distrital de um determinado partido. Então, é diferente, porque eu tenho que criar uma estética não neutra, que tenha sim personalidade, mas que não seja exatamente
a pauta ou a bandeira de um único candidato, mas sim os valores, a ideia daquele partido para os seus eleitores. A galera foi disciplinada com as suas orientações? Olha só, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num time de futebol. A gente vai Sim. ter o Neymarzão ali, que teve suas fases rebeldes, né? Porém, muito talentoso, chamava muita Ah, atenção. aí é que tá. A É. gente vai ter outros jogadores, O que né? foi, Chester? Você tá aí com um risinho aí, dando umas gargalhadinhas? Ah, ele tá falando que tá lembrando aqui de uns candidatos é, é, de uma certa ala, A né? gente vai ter. A gente vai ter como num time de futebol, aquele que tem o estilo capitão, responsável, que inclusive vai disciplinar os outros. A gente tem os veteranos, super veteranos. Vamos pensar assim que eu tive candidato Cafu, veteraníssimo assim, conhece o jogo da política, conhece o trabalho com audiovisual, porque também tem isso. Não é só você saber se comunicar com o público, vamos dizer, no palanque, no corpo a corpo. Na hora que você vai gravar, a câmera ela tem um lance que Diz que ligou a câmera, o cara treme. treme, todo mundo trava, os melhores, os mais. Então, assim, a minha função também, pelo menos eu assumo pra mim como diretora, deixar todo mundo muito à vontade e conseguir extrair do candidato naquele momentinho que ele vai ter, às vezes, 30 segundos, 15 segundos de fala, algo que demonstre a força dele para estar representando os eleitores dele, algo que possa passar, de repente, uma mensagem. Olha, aqui é pouco tempo, mas você pode vir me conhecer através das minhas redes sociais, ou pode me Claro. encontrar ao vivo. Aí eu entro na rede social do sujeito e não tem nada. E aí? Ele tá me chamando para entrar na rede social Aí do ele não tá cara. fazendo a parte dele, a diretora É, não pode fazer aí a nada, culpa, aí entendeu? ele não é eleito e bota a culpa na diretora. A Fala diretora não assim, pode fazer. Olha, a diretora levou culpa de tanta coisa. é mesmo? Pô, a gente, você quer entrar já nessa daí? É claro, ué. Então vamos lá, olha só. Teve algum ator, por exemplo, que, pô, eu não ganhei tal prêmio por conta da Ilona. Olha, eu vou dizer que nesse sentido os atores, Eu ganhei o troféu Framboesa. eles são menos geniosos do que os candidatos. Ah, é? Agora, com o advento da tecnologia, né? Esses aplicativos maravilhosos, principalmente esses que mudam o rosto das pessoas, eu passei por uma situação seguinte. Já perto da meia-noite, durante a campanha, os programas já estavam indo ao ar e cada dia passa numa emissora diferente. Tem aqueles que passam no horário político, tem outros que passam ali picadinho, avulso, né? E aí, de repente, meu celular começou a bombar. Foi impossível ignorar, porque eu até deixava ele no silencioso quando já estava mais tarde para poder descansar, mas um monte de mensagem, um monte de coisa. Esse candidato em específico tem muitos assessores, uma candidata, na verdade, e ela tinha feito uma participação que poderia ser mais polêmica, chamar mais atenção, então a gente já esperava uma certa repercussão, mas não o que aconteceu. Alguém que se dizia apoiador usou um aplicativo que altera o rosto, filmou a tela da televisão e mandou para a equipe dela dizendo assim: te sabotaram. O próprio. Encontraram outra pessoa com a mesma roupa que você, Ah, levaram ela no mesmo estúdio e a diretora. que A culpa é da aí? diretora. E a diretora Pô, e caiu filmou nessa essa outra pegadinha pessoa. E do aí o nome malandro da aí. candidata embaixo, a legendinha, o número, tudo assim. E o pessoal enlouquecido. Diretora, pelo amor de Deus, quem é esta outra mulher que você filmou Aí você e tem que falar deixou? assim, ô querido, é um aplicativo. Gente, o pior é que na hora, eu, vovó das redes sociais, assim, eu fiquei assim, o quê? Mas quem é essa pessoa? A única coisa que eu podia dizer é assim, olha, esta pessoa nunca esteve no meu estúdio, nunca foi dirigida por mim, tem alguma fraude aí. E aí comecei a falar com os meninos da técnica, muito mais jovens, mais antenados. Eles falaram logo, olha, inclusive Ah, o aplicativo chama tal e muda a cara das pessoas e as pessoas nem existem. Botaram uma outra cara, mas olha, pô, aí fala assim, pô, e você, assessor tão experiente, caindo na pegadinha dessa, meu querido. Principalmente uns do zoinho puxado por aí, né? Que se diz tão experiente. não posso dizer quem foram os assessores que falaram comigo. Não, eu nem sei quem são, mas eu imagino é, é, quem seja, porque deve ser, primeiro, deve ser muito experiente, né? Um cidadão desse assim, mais velho, para não ter esse entendimento que existe aplicativo. Você hoje tem aplicativo de tudo. Pô, inclusive eu já peguei um aplicativo desse para fazer umas pegadinhas com um Pra amigo meu, brincar, né? para Pô, brincar.
Ué, Brincaram foi com a minha cara, porque eu quase morri na hora. Eu fiz assim, gente, mas como é que passou isso na televisão? Porque a pessoa tava filmando a televisão. e aí Eu deu a fiquei enlouquecida. O certeza. meu lado detetive foi acionado Hum. imediatamente, né? Eu falei, peraí, minha honra de diretor está sendo abalada aqui. Quem foi que Não, fez cara, isso? mas é tanta coisa. Aí, ou seja, fica te incomodando para você desconstruir boato. Eu entendo que quando você entra num trabalho de campanha política,